Amém. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer que esta transmissão, que é aqui pelo meu Facebook, ela também está disponível no YouTube da Ica Messejana. Se você ainda não se inscreveu neste canal, por favor, vá lá. É bem facinho, é só tem inscrever, você se inscreve e ativa o sininho. Toda vida que tiver alguma mensagem, alguma coisa, algum vídeo novo, aí você é informado, ok? Então, Ica Messejana, vamos fazer com que, de alguma forma, a palavra possa abençoar o maior número possível de pessoas. Bom, nós estamos fazendo uma sequência de reflexões sobre os 10 mandamentos. E hoje nós vamos meditar sobre o 6º mandamento. O mandamento de número 6. Quero pedir a você que abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Deixa eu ver aqui, só um instante. Peraí. Livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Depois alguém só me dá aí um relógio para poder ter aqui uma noção, porque pode ser, me ajude, me empreste na verdade, né? Porque dá não, porque o relógio vai precisar depois. Está funcionando, irmão? Hoje está, graças a Deus. Então, Êxodo capítulo 20 e versículo de número 13. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: não matarás. Olha aí um versículo bom para você decorar quando você for para algum campeonato da escola bíblica. Quem tem um versículo bíblico, aí você diz: Êxodo 20, 13, não matarás. É parecido com João 11, 35, Jesus chorou, não é? Então, Êxodo capítulo 20, versículo 13, não matarás. Muito bem. Irmãos, nós estamos aqui diante do mandamento mais difícil de ser compreendido. Por ele ser muito sucinto e muito objetivo, ele dá a sensação de que retirar a vida em qualquer circunstância é proibido. E eu diria que com a exposição desse mandamento, do 6º mandamento, nasce a bioética. E o que é a bioética? A bioética é a ética que se refere ao conceito da vida. Por exemplo, aborto, eutanásia. Eutanásia é quando a pessoa está doente e clinicamente não há mais possibilidade de provocar a cura naquela pessoa, está apenas sendo mantida por aparelhos. A eutanásia é quando a família dá a autorização para que o médico ou alguém desligue os aparelhos. Isso é eutanásia. A pena de morte, que é quando alguém é condenado pelo Estado a ser executado, a perder a sua vida através da câmara de gás, através da cadeira elétrica, através da injeção letal, como acontece em alguns países. Matar alguém em legítima defesa também é uma questão ética. E o Brasil está discutindo isso. Então esses pontos que eu acabei de falar, aborto, eutanásia, pena de morte, legítima defesa, são pontos nevrálgicos da discussão da ética, e a compreensão do 6º mandamento é fundamental. Se nós pegarmos
o texto ao pé da letra, se o texto significa não matar, de forma geral, temos todos de nos tornar vegetarianos. Porque se o texto não especifica quem não deve ser morto, porque o texto só diz não matarás. Então, se você matar um boi, você está indo contra o texto. Se você matar uma galinha, também está indo. Então, se nós tomarmos o texto ao pé da letra, todo mundo vai se tornar vegetariano. A melhor compreensão do mandamento não matarás passa pela compreensão da diferença entre duas palavras e duas atitudes. A primeira palavra para a língua portuguesa é matar. Mas no hebraico a palavra matar é harag. E significa tirar qualquer vida de uma pessoa ou de um animal. Tirar uma vida deliberadamente ou por acidente. Tirar uma vida humana legal ou ilegalmente, moral ou imoralmente. A palavra é matar. E a outra palavra é assassinar. A palavra hebraica para assassinar é hatsah, diferente de harag. Assassinar significa retirar ilegalmente ou de forma imoral a vida de um ser humano. Significa também quebrar, reduzir a pedaços a vida de alguém. Portanto, há uma enorme diferença entre as duas atitudes. Por exemplo, para você entender, você mata um inseto ou você assassina um inseto? Hein? Você assassina um inseto? O irmão ali está dizendo que ele assassina um inseto. Ele planeja. Ele acorda de manhã e ele planeja: hoje eu vou pegar uma mosca, vou prendê-la num vidro, depois eu vou torturá-la com tesoura cortando as asas. É assim? Não. Você não diz assim: eu assassinei uma galinha. Ninguém vai comer uma galinha e diz assim: olha, vai no interior, na casa da vovó, a vovó diz assim: eu vou ali assassinar uma galinha para a gente comer. Alguém já comeu aqui uma galinha assassinada? A pessoa vai fazer um casamento, uma festa de casamento, boda de casamento, aí diz assim: bora assassinar um porco para a gente comemorar. A pessoa assassina um porco, irmão. A pessoa faz o que com o porco? Mata o porco. Portanto, há uma grande diferença entre matar e assassinar. Não existe assassinato acidental. Mas alguém pode ser morto acidentalmente. Ou não? Você vai no seu carro, por exemplo, e aí um carro vai ultrapassar você ali na Avenida Washington Soares, e você, para livrar do acidente daquele carro, joga para a mão da direita, e uma pessoa vinha atravessando naquela hora que você foi passando, você pegou aquela pessoa, você matou aquela pessoa, se ela morreu ou assassinou aquela pessoa. A família vai dizer que você assassinou. Mas você não assassinou, você não saiu de casa pensando assim: eu vou na Washington Soares pegar aquela pessoa que está saindo de casa daqui a 10 minutos, e quando ela passar nós vamos nos encontrar ali no cruzamento com a Edilson Brasil Soares, e eu vou pegar aquela pessoa no meu... Não, irmão. A pessoa matou por um acidente, mas não assassinou. Agora uma pessoa sai de casa com a arma na cintura, dizendo: eu vou fazer uma parada, vou pegar o carro de uma pessoa no sinal, e se ela reagir, eu passo fogo nela, ou eu pico ela com a minha faca.
essa pessoa matou alguém ou assassinou alguém? Porque ela premeditou. Não existe assassinato acidental. O assassinato ele foi premeditado. E no texto original do hebraico, quando diz não matarás, diz não assassinarás. Não assassinarás. Até um boi. Se a pessoa vai matar um boi para comer, não pode assassinar um boi. Vai ter que matar o boi. Qual é a diferença? É a pessoa pegar um boi, aí bota o boi dentro do cercado, aí dá uns 3 tapas na cara do boi. Pá, pá, pá. Só vagabundo, daqui a pouco eu vou te pegar. Daqui a pouco ele vem, pega uma maquininha de choque, dá um choquezinho no boi. E o boi fica ali nervoso. E aí daqui a pouco ele vem com o martelo e dá uma pancadinha de leve na cabeça do boi. É assim, irmão, que a pessoa faz? Não. Isso é assassinar o boi. Vai transformar aquele boi numa carne sufocada. Carne sufocada é carne que foi assassinada, não pode ser comida. Agora, você chama o boi, né, cara? Pedro, o boi vem. Na hora que o boi vem, entra no cercado, pá, dá uma paulada na cabeça do boi, o boi morre. Você matou o boi ou assassinou o boi? Matou o boi, irmão. Os irmãos entenderam a diferença? O assassinato ele tem requintes. A pessoa pensa. Sai de casa planejando. E em que casos a lei de Moisés autoriza a retirada de uma vida? Em alguns casos. Para quem blasfema o nome do Senhor ou comete assassinato. Levíticos capítulo 24, a partir do versículo 15 ao 16 diz: e dirás aos filhos de Israel: todo homem que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado, e aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente será morto. Toda a congregação certamente o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, que blasfemar o nome do Senhor será morto. Quem matar alguém ou quem assassinar alguém certamente será morto. Nesse caso, a palavra de Deus está dizendo que quem blasfema no nome do Senhor ou quem comete assassinato deve também perder a vida dessa forma aqui bacana, pelo apedrejamento. Qual é outro caso que a Bíblia permite, o Antigo Testamento permite retirar a vida de uma pessoa? Alguns tipos de pecado no meio do povo. Levíticos capítulo 20, versículo 9 em diante diz assim: preste bem atenção, qualquer que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, lembra que nós falamos semana passada, honrar a mãe? Qualquer que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue será sobre ele. O homem que adulterar com a mulher do outro, sim, aquele que adulterar com a mulher do seu próximo, certamente será morto, tanto o adúltero como a adúltera. O homem que se deitar com a mulher do seu pai, ou seja, a sua madrasta, terá descoberto a nudez do seu pai. Ambos os adúlteros certamente serão mortos, e o seu sangue será sobre eles. Se um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente serão mortos. Cometeram uma confusão e o seu sangue será sobre eles. Se um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos terão praticado a abominação, certamente serão mortos, e o seu sangue será sobre eles. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela é maldade, serão queimados no fogo, tanto ele quanto elas, para que não haja maldade no meio de vós. Por que aqui tem que queimar no fogo? Porque a pessoa que já vive nessa paixão desse fogo, ela tem que queimar na fogueira, que é para poder o fogo com fogo valer a pena. Se um homem se ajuntar com um animal, certamente será morto, cometendo bestialismo.
Também matareis o animal, nem o animal escapa. Se uma mulher se chegar a algum animal para se ajuntar com esse animal, matará a mulher e também o animal, coitado. Certamente serão mortos e o seu sangue será sobre eles. A mesma Bíblia que diz, não assassinarás, diz, tem caso que não é para assassinar, mas é para matar. A outra situação é uma situação de guerra. Deuteronômio capítulo 20, a partir do versículo 15 diz assim: assim farás a todas as cidades que estiverem mais longe de ti, que não são das cidades destas nações, mas das cidades destes povos que o Senhor teu Deus te dá em herança. Nada que tem fôlego deixarás com vida, antes destruí-los-ás totalmente, aos heteus, aos amorreus, aos cananeus, aos perizeus, aos heveus e aos jebuseus, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que não vos ensinem a fazer conforme todas as abominações que eles fazem a seus deuses, e assim pequeis contra o Senhor vosso Deus. O texto anterior a esse que eu acabei de ler é muito mais pesado, porque o Senhor Deus diz: quando vocês entrarem na terra, matem todos os homens, deixem as mulheres e as crianças para serem escravos. E cuidado, não se casem com essas mulheres, para que elas não corrompam os corações de vocês. Aí você olha e diz assim: mas Deus é muito rígido. Deixa eu lhe contar uma história que eu assisti um filme quando eu tinha 6 anos, mais ou menos. Eu era muito garotinho e passou um filme e eu pelejei para me lembrar o nome do filme, mas não me lembrei. E o filme era o seguinte: estava um grupo de pessoas num barco, num navio, e deu um problema lá no meio do mar e o navio afundou. E o capitão pegou aquelas pessoas e colocou as pessoas num bote. Então o bote tinha mais ou menos umas 40 pessoas e o mar estava bravio, já estava com a carga acima do normal e com a força das ondas ia morrer todo mundo. Então aquele capitão, eu tinha 6 anos quando eu assisti esse filme, era isso que eu assistia na televisão, era Vila César e esse negócio do Remo Kid, que era o que eu gostava. E aí o capitão olhou e disse: nós vamos ter que resolver o problema. Todo mundo pensou assim: capitão, vai deixar mulheres e crianças. Ele disse: se deixar mulheres e crianças, quem é que vai remar o barco para levar o barco para a praia? Nós temos que deixar aqui alguns homens fortes para poder remar. E aí todo mundo dizendo que era um absurdo e tal. Aí ele pegou uma senhora de idade, já tinha vivido pelo menos 90% dos anos de vida, botou um colete na mulher e disse: a senhora pode descer. E as pessoas disseram: isso é um absurdo, você não respeita a mulher idosa e tal. Eu disse: a senhora não vai conseguir remar nesse barco, e nós precisamos de espaço, não vai morrer todo mundo. Aí um rapazinho assim, feito dele, disse, tomou as dores da senhora e disse: mas você não pode fazer isso. O capitão disse: você vai ficar com ela para cuidar dela. Aí jogou os dois no mar. Daí tinha um negão forte assim, sarado, mas o negão tinha se machucado quando o navio estava afundando. E aí as pessoas disseram: e ele está doente? Ele disse: você não tem condição de remar. E você doente, nós não temos medicação aqui, não temos nada, não sabemos quanto tempo vamos ficar no mar, vamos ficar com você doente aqui, não tem condição, não tem que jogar você no mar. E foi jogando as pessoas no mar, e foi jogando, e eu querendo ver o final da história, e o final foi que o seguinte: deveria ter mais ou menos umas 40 pessoas no barco, ele jogou umas 15 no mar para salvar 25. E o mais importante dessa história toda foi que no final subiu a legenda, dizendo que aquela história era baseada em fatos reais, com o capitão da esquadra americana, um capitão que tinha sido capitão de guerra, mas depois se tornou capitão comercial, e ele teve que tomar aquela atitude, e no final perguntava assim: e você condenaria ou absolveria o capitão? E aí eu era garoto, olhei para minha mãe e disse: mãe, a senhora viu que ela assistiu comigo? Ela disse: vi. Eu digo: a senhora fazia o quê? Ela disse: é um absurdo, esse homem jogou esse povo no mar. Eu disse:
Eu achei que ele fez foi certo. Minha mãe disse, ele perdeu 15 vidas. Eu digo, ele salvou 25. Os meus desencontros com a minha mãe. Ela achou que ele perdeu 15 vidas. E eu disse, ele salvou 25. Aí ela olhou para mim e disse, Paulo César, cuidado com as coisas que tu pensa. Deu no que deu, né? Será que eu perderia 15 para salvar 25, irmãos? Sei não, não é quem sabe. Enfim, quais são as implicações práticas desse mandamento nas nossas vidas? Para que nós entendamos com maior clareza o 6º mandamento, precisamos ouvir a fala do Senhor Jesus, que eleva o mandamento a uma potência ainda maior. Eu vou pedir a você, por favor, que abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 21. Mateus capítulo 5, versículo 21, que diz assim. Tem uma pessoa aqui me assistindo chamado Maicon Abimael. Será que é o Maicon que fez MBA comigo? Maicon, se for você, me dá um alô aí mesmo, só para eu dar um alô para você. Você é uma pessoa muito preciosa. Essa semana pensei em você, cara, acredito que eu orei com você. Valcírio Queiroz, acredito que é meu amigo lá de infância da Igreja de Cristo, lá no Henrique Jorge. Valcírio, é você mesmo que está aí? E aí tem mais gente. Um beijo para todo mundo, tá bom? Eu só estou aqui para enquanto os irmãos estão achando aqui o texto da Bíblia, tá? Mateus capítulo 5, versículo 21. Diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão será réu de juízo. Quem disser a seu irmão racá será réu diante do sinédrio. E quem lhe disser tolo será réu do fogo do inferno. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e seja lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Meus queridos, o ponto central da fala de Jesus é que não basta cumprir a regra básica que está na lei, de não cometer assassinato. É fundamental para que tenha efeito que a atitude do coração seja a correta. Escute o que eu vou lhe dizer nessa noite. A lei julga as ações dos homens e a graça julga os desejos dos homens. A lei julga as nossas ações e Jesus os nossos desejos. Se olhar com intenção impura, já pecou. Mas não se realizou. Pela lei você não pode ser punido, mas pela graça sim. A graça julga os nossos desejos, os nossos pensamentos, mesmo que eles não se realizem. E a sociedade, meus irmãos, ela é tão contraditória que ela abomina a lei dos mandamentos. As pessoas dizem, a lei, isso é coisa da religião. Mas ela julga os homens pelas ações contra a lei. Quer ver? Se eu pensar em matar alguém, eu posso ser condenado pelo Estado? Posso? Não. Se eu chegar na frente de um delegado e disser assim, doutor, eu saí de casa com raiva no meu coração, com ódio de um tal de Reginaldo. E eu pensei em colocar uma faca cega nos meus quadros, debaixo da minha roupa.
para quando eu encontrar com ele, eu dar um murro nele, para ele desfalecer, e furar ele com a faca cega para demorar mais ele morrer. E se eu não conseguisse matar ele com a minha faca, com o tétano da faca, ele morria. O delegado pode me prender, irmãos? Pode? Por quê? Porque eu não cometi o ato. Mas eu quero dizer a você que diante da graça eu já fui condenado. Você entende isso? Por que os crentes querem voltar tudo para a lei? Porque a lei só julga o ato. Já notou que os crentes dão mau valor à lei? A lei só julga o ato. Se você não matar, mas tiver vontade, não tem problema, contanto que você não mate. Para o Evangelho, o homem alcança o caminho da perfeição quando ele domina as suas ações. E o homem só consegue dominar as suas ações quando ele domina os seus pensamentos. E ele só consegue dominar os seus pensamentos quando ele domina os seus desejos. O Evangelho não é apenas para mudar os nossos atos. O Evangelho é para mudar os nossos desejos. É para mudar os nossos pensamentos. Porque se os nossos desejos e os nossos pensamentos forem mudados, os nossos atos serão mudados. Quem entendeu, diz amém. João capítulo 8, versículo 15, palavras do Senhor Jesus: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo segundo a carne. Irmãos, o que uma pessoa faz ou deixa de fazer não tem a menor importância para Jesus. Isso tinha para os judeus. Ele disse: eu não julgo a ninguém segundo a carne. E mesmo que eu julgue, disse Jesus no versículo 16 de João 8, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu não julgo as tuas atitudes, mas se eu julgasse as tuas atitudes, o meu juízo seria verdadeiro, porque eu e o Pai conhecemos o teu coração. Os irmãos entendem isso? Amém? Portanto, nós vamos agora para algumas implicações práticas. Número 1. A ira contra o irmão é o ponto de partida para o pecado do assassinato. A ira contra o irmão é o ponto de partida para o pecado do assassinato. Quantos irmãos aqui não são assassinos? Digam amém. Vou perguntar de novo, porque eu acho que algum irmão. Quantos irmãos aqui não são assassinos? Digam amém. Espera aí. Jesus diz: qualquer que se irá sem motivo contra o seu irmão será réu de juízo. O Senhor Jesus insere no argumento a expressão teu irmão. E isso não é à toa. O Senhor Jesus estava profeticamente dizendo às pessoas da sua geração que se elas não entendessem bem esse mandamento, elas poderiam cometer o pior dos pecados contra o Senhor Deus. Qual é? Matá-lo. Os homens mataram o próprio Deus. Não somente mataram, assassinaram o próprio Deus. Que vejamos Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo 15, diz assim. Deuteronômio 18, a partir do 15. O Senhor teu Deus te suscitará do meio de ti, entre teus irmãos, um profeta semelhante a mim, palavra de Moisés. A ele ouvirás, conforme tudo o
que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembléia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Do meio de seus irmãos lhe suscitarei um profeta semelhante a ti, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que lhes ordeno. E de qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu exigirei contas. O texto aqui está dizendo, irmãos, quando o povo de Israel recebeu os 10 mandamentos, o que foi que o povo disse? Moisés, não fale o Senhor conosco, fala tu conosco, porque nós não queremos ouvir a voz do Senhor. E o Senhor usou Moisés para falar para o povo, mas o Senhor também disse através de Moisés: eu vou levantar do meio dos teus irmãos um profeta como Moisés, para que vocês escutem a palavra dele. Nessa abordagem, o que Jesus estava dizendo era: vocês pensam que estão fazendo a coisa certa, mas estão afrontando ao próprio Deus, que só nutriu por vocês amor. Irmãos, Jesus foi o irmão que Deus levantou no meio dos judeus, para que os judeus o ouvissem, mas os judeus se iraram contra Jesus. Se iraram contra o seu irmão. Se iraram sem motivo contra o seu irmão. No versículo 25 de Lucas capítulo 4 diz assim: em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra, e a nenhuma delas foi enviado Elias. Jesus falou alguma mentira? Não, falou a verdade. Também muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado senão Naamã, o sírio. Jesus falou alguma mentira? Não. Ele estava exortando o povo a entender o poder de Deus alcançando os gentios, porque faltou fé no meio do povo de Israel. Mas o versículo 28 diz: todos os que estavam na sinagoga, ao ouvirem estas coisas, ficaram cheios de ira. As pessoas se iraram sem motivo contra o seu irmão, que era Jesus. O que Jesus estava dizendo aqui para elas era: vocês pensam que estão cumprindo o mandamento, mas vocês estão se irando contra aquele que o seu Deus disse que no meio de vocês levantaria como profeta. E não somente isso, e levantando-se expulsaram da cidade e o levaram até o despenhadeiro do monte em que a sua cidade estava edificada, para dali o precipitarem, para dali o assassinarem. Ora, ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. E olhando para nós quebramos, irmãos, o 6º mandamento, quando, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, que você não ouviu isso aqui em lugar nenhum. Eu vou mostrar que você é um assassino, criminoso de 5ª categoria. Quando você, de forma leviana, orgulhosa, egoísta, passional, você se ira contra quem só lhe quer bem. Porque foi isso que os judeus fizeram. Sem motivo, se iraram contra quem só lhe quis bem. A pessoa fica de tal forma dominada por uma ira vazia. Irmãos, eles queriam matar Jesus aqui, porque Jesus disse: olha, na época de Eliseu, teve fome, e o Senhor Deus mandou Eliseu procurar uma viúva, e a única pessoa que abençoou o profeta foi uma viúva que era cananeia. Jesus apenas citou a verdade, e disse ainda: na época do profeta Eliseu, tinha muita gente que era leprosa, mas apenas um foi curado, que foi Naamã.
Naamã era um sírio, um general sírio, que era gentil. E eles ficaram com raiva de Jesus, por quê? Porque Jesus exaltou os gentios. Mas Jesus exaltou os gentios para mostrar que se o povo de Deus não quiser, Deus abençoa os que são de fora. E eles ficaram com ira e queriam matar a Jesus. Irmãos, a pessoa fica de tal forma dominada pela ira vazia contra quem lhe quer fazer bem, que tem aquela descarga de adrenalina que acelera o coração e adoece a alma. A pessoa fica cega, como ficaram os judeus cegos que não conheceram o Messias. Quando é que nós quebramos o sexto mandamento? É quando você faz com qualquer pessoa. Quando você se ira de forma vazia contra quem só quis o seu bem. Pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser o seu vizinho, pode ser o seu irmão e pode ser o seu pastor. Você é assassino e infringe frontalmente o sexto mandamento quando se ira contra quem lhe quer o bem e despreza essa pessoa com o mal do seu coração. E Jesus disse: quem despreza o seu irmão será réu do juízo do próprio Deus. Na semana passada que eu falei sobre honrar pai e mãe, eu disse aos irmãos que nós precisamos aprender a respeitar a história das pessoas com quem nós estamos vinculados. Quando eu me converti, eu vim de um lar semi-bagunçado, porque meu pai era alcoólatra, bebeu muito, e eu vi muita bobagem, patifaria do meu pai em casa por causa do álcool. Mas, quando eu me converti, eu, sem perceber, procurei homens na igreja que se tornassem para mim referência. Porque o meu pai, por conta da bebida, deixou de ser. E o meu primeiro homem de referência na igreja foi um pastor chamado Alexandre. O Alexandre é um cara seco, frio. Né, Alexandre? Você sabe que eu estou falando nenhuma mentira a seu respeito. Ele é incapaz de chamar uma pessoa de um nome carinhoso. A mulher dele chama Socorro, ele chama ela de Socorro. Todo mundo chama ela de Help e ela chama ela de Socorro. E quando eu me aproximei daquele cara, eu era muito perguntador das coisas da Bíblia, eu ficava com ele conversando até tarde da noite, o culto acabava 9 horas, normalmente 9h30 ele ia embora. Depois que eu me converti, 10h30 ele estava na porta da igreja conversando comigo. E ele gostava de conversar, porque eu perguntava as coisas, ninguém perguntava. Os irmãos terminavam o culto, cada um ia embora para tocar a sua vida, eu ficava perguntando: pastor, como é isso aqui? Eu li essa semana isso e tal, ficava conversando com ele, e aquele cara me acolheu as minhas dúvidas. Daí eu saí para a Assembleia de Deus. Quando cheguei lá, encontrei um outro cara que me acolheu, chamado Elenay Cabral, o pai. Eu era amigo do filho dele, estudei no seminário que ele era o diretor, e ele me acolheu. Ele me levou para a casa dele, e lá na casa dele nós tomávamos café algumas vezes, e aí ele tinha uma biblioteca maravilhosa com quase 5.000 livros, e eu ficava naquela biblioteca procurando os livros repetidos para poder... livro repetido ninguém precisa. E aí eu ficava lá e dizia: pastor Lenay, achei 30 livros aqui repetidos, tu vai querer esses livros repetidos e tal? Ele disse: não, pode ficar. E ele me mostrava os esboços de pregação que ele fazia, conversava comigo sobre as experiências espirituais, e ele me acolheu. E ele me dizia coisas, ele falava comigo das coisas do ministério, e eu percebia que ele queria o meu bem. Então eu, dentro da Assembleia de Deus, fui para um outro ministério, lá conheci o pastor Adair, que é meu sogro, que mesmo antes de ser meu sogro, já me acolheu, já quis o meu bem. Me chamava a atenção porque ele era o meu pastor imediato, que tinha o Ricardo Gondim, que era o presidente, e o Adair era o meu pastor imediato. Eu era pastor da congregação
que era vinculada à sede do campo que ele pastoreava, e ele me dava algumas orientações. Até hoje ele me dá orientações, algumas coisas que eu falo, eu aprendo com meu sogro. Ele diz assim: Palhano, tem algumas coisas que você tem que esperar vir de lá para cá, não vá atrás não, deixa vir de lá para cá. E esses homens me acolheram e só quiseram o meu bem. Eu não posso mirar contra o Alexandre Carneiro. Eu não posso mirar contra o Helena Cabral. Eu não posso mirar nem contra o Ricardo Gondim, que abandonou a fé. Por quê? Porque eles quiseram o meu bem em algum momento. Jesus está dizendo: quando você se ira contra quem quis o seu bem, você está cometendo assassinato. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém? Então fica aqui também para os filhos a palavra. Se você se ira contra seus pais, sem motivo, se eles quiseram só o seu bem, você se ira a ponto de criar aquele ranço ruim no coração, aquela adrenalina que provoca taquicardia, quero dizer a você que você está, sem perceber, cometendo assassinato, infringindo o sexto mandamento. Quantos irmãos estão me acompanhando? Diga amém. Segundo lugar, a fala barata contra o irmão é o ponto de chegada do pecado do assassinato. A ira barata é o ponto de partida. A fala barata contra o irmão é o ponto de chegada. E preste bem atenção no que eu vou fazer nessa noite aqui. Eu estou querendo mostrar para a igreja que nós cometemos assassinato. Mas eu vou terminar dizendo a você que há uma forma de nós nos redimirmos disso. Amém? Para que ninguém volte para casa como criminoso. Amém, irmãos? Então fique aí, você ouvir até o final. Aliás, quem quer que ouvir as pregações tem que ouvir até o final. Porque se sair depois daqui com raiva, está cometendo o quê? Assassinato. Está sendo criminoso. Ih, acho que foi muito isso. Irmãos, tem aquele negócio de pessoas que sofrem perseguição religiosa, precisa de oração. No dia da igreja perseguida, quero dizer aos irmãos que eu peço oração para a minha vida, em nome de Jesus, que eu sofro de perseguição religiosa. De quem? Dos meus irmãos. A fala barata contra o irmão é o ponto de chegada do pecado do assassinato. Jesus diz: qualquer que disser a seu irmão racá será réu do sinédrio. Meus irmãos, a expressão racá era considerada um insulto, significa vil, imprestável, baixo e desprezível. E Jesus disse que quem chama seu irmão assim de racá será réu no tribunal dos judeus, o sinédrio. Entre os judeus, na época de Jesus, a lei estava tão esgarçada que se podia nutrir todo tipo de mau sentimento em relação ao outro, contanto que não o levasse à morte física. As pessoas podiam ter ódio no coração umas com as outras, contanto que não assassinar aquela pessoa. Só que Jesus equipara o ato de assassinar uma pessoa ao ato de proclamar palavras ruins contra aquela pessoa. E mais uma vez, Jesus estava orientando os hebreus a respeito de si mesmo. Quer ver? Isaías capítulo 53, um dos textos mais conhecidos do livro do profeta. Quem deu crédito à nossa pregação? Palavras a respeito do Messias. E a quem se manifestou o braço do Senhor, pois foi crescendo como um renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E o versículo 3 diz assim, irmãos, como é que as pessoas olhavam para Jesus? Ele era desprezado e rejeitado dos homens. Jesus era racá dos homens.
E ele disse que ele chama seu irmão de Racá. E os judeus chamaram Jesus de Racá. Desprezado, desprezível, rejeitado. Homem de dores, experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Não assassinar uma pessoa não é obra exclusiva dos judeus. Qualquer um, mesmo sem conhecer a lei, teme tamanho delito. E olhando para nós quebramos o 6º mandamento, quando de forma leviana, orgulhosa, egoísta e passional, proclamamos com nossos lábios que alguém que nos quer bem é vil, é imprestável, é baixo, é desprezível. Dizemos que a pessoa é Racá. Aquela pessoa que não consegue mais ficar com um sentimento danoso guardado no coração, e ela tenta se aliviar desse sentimento proferindo palavras distorcidas contra o outro. Ela não consegue mais guardar, ela precisa dizer: olha, aquele irmão é Racá, ele é um imprestável. Só que deixa ele dizer, querido, essa pessoa não sabe, mas o que lhe parece uma tentativa de alívio aumenta a amargura do coração. E quem confessa a Jesus de forma errada, quem despreza Jesus, está condenado. Está dizendo que Jesus é desprezível. Sabe por que as pessoas que desprezam Jesus vão para o inferno? Porque elas estão dizendo: ele é Racá, ele é vil, o sacrifício que ele fez não vale para mim. Lembra que a pastora pregou ontem aqui dizendo: eu podia achar que eu era até uma pessoa boa, que eu não sou uma pessoa má, assim, precisava ele morrer por mim. Pois é, tem gente que pensa assim. E você que pensa assim, colega, você está dizendo que Jesus é vil, que o sacrifício dele foi em vão, que não é suficiente para salvar você, porque você é muito bom, e quem é vil na história é Jesus. E o Senhor Jesus disse: aquele que chama seu irmão de Racá será réu do sinédrio dos judeus. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que quem confessa a ele de forma errada, como fizeram os judeus que não reconheceram o Messias, se torna um assassino, pois no fundo está dizendo que Jesus é vil. E quem julga errado ao Senhor Jesus ou a seus irmãos, será também julgado pelo tribunal dos homens. Na hora que você profere um juízo errado contra seu irmão na frente de alguém, você também vai ser julgado pelos próprios homens, do jeito que você julgou o outro. Foi aí que Jesus disse: com a mesma medida que você julga o coração do outro, o seu coração também será julgado, não por mim, será julgado pelos homens. Os homens que deveriam julgar suas atitudes vão julgar agora o teu coração. Olha que maldição. A atitude com o outro pode custar mais caro do que você imagina. O Senhor Jesus disse: qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. O povo que recebeu a lei foi quem ficou louco, porque ouviu da boca do próprio Deus eterno a lei e tropeçou logo no primeiro mandamento. O primeiro mandamento, irmãos, lembram? Não terás outros deuses diante de mim. Eles condenaram o Messias no sinédrio e executaram o seu assassinato pelas mãos dos romanos. Os judeus não reconheceram que quem estava diante deles era aquele que disse: não terás outros deuses diante de mim. Eu disse aos irmãos que os mandamentos se enxergam, o primeiro com o 6º, o segundo com o 7º e assim por diante. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. O 6º é: não matarás. Os judeus juntaram os 2 mandamentos e mataram o próprio Deus. Entendeu? Entende por que eles tiveram que passar tantas lutas depois?
da vida de Jesus foram exilados, apanharam um bocado. Por quê? Porque eles quebraram o elo dos 10 mandamentos. Eles socaram e quebraram os mandamentos. Primeiro e sexto. Porque disseram que Jesus era louco. Em terceiro lugar, agora vem a boa notícia, tá bom, irmãos? Amém? Amém, irmão Francisco? Amém, Deus irmão? Agora a boa notícia. É que você não precisa ser um assassino. Eu mostrei que você pode ter cometido assassinato contra o seu irmão e ter quebrado o sexto mandamento, mas eu quero dizer a você nessa noite que você pode terminar esse culto redimido, reconciliado, transformado e cumprindo o sexto mandamento. A reconciliação é o mais caro expediente para cumprir o sexto mandamento. Jesus disse, portanto, se estiveres apresentando a oferta no altar e ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta no altar e vai te reconciliar com ele. Meus irmãos, o Evangelho, ele agrava as exigências da lei. Jesus sobe o nível do mandamento, uma vez que cumprir a letra pode ser feito até pelos que não são filhos de Abraão. A terra deve ser povoada, e assassinar uma vida humana significa ir contra esse mandamento. Mas se você pensa que consegue não se irar contra seu irmão, se você pensa que consegue não emitir um juízo errado sobre ele, ou consegue viver em plena paz com quem lhe quer bem, escute-me, haverá uma hora em que a sua alma será confrontada. Sabe que hora é essa? É no Shabat. É quando você veio para adorar o Senhor. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Quem tem menos de um ano de crente? Quem tem menos de um ano de convertido, levanta a mão. Quem tem menos de um ano de crente, pode levantar assim, né? Muito bem. Quando a pessoa se converte, notadamente no primeiro ano, ela diz assim, pastor, depois que eu me converti, a casa caiu. Não é verdade? O mundo desabou sobre mim. Como diria a música da Nubia Lafayette, meu mundo caiu. Não é não, Paulo. É porque quando você chega na igreja, que você escuta a palavra do Senhor, que é o Shabat, você é confrontado com as coisas que lá no mundo você não conseguia perceber. Entende? Por isso que se levanta tudo contra. Não, Tolinho. Foram os seus olhos que se abriram. E você começou a enxergar o que você não conseguia perceber. A palavra de Deus iluminou os seus olhos. Entende? Porque as pessoas do mundo, irmãos, elas vivem na mentira. Um casamento está lá, entendeu? A mulher sabe que o cara está traindo ela, mas ele dá um carrão para ela rodar, não é verdade? Dá ou não dá, irmão? Dá um carrão para ela rodar, dá uma casa boa, aí fala o quê? Eu não falo nada com ela também, né? Ela também não fala, porque assim se eu falar, aí vai trocar o carro por um carrinho menor e tal, e fica por aí. Quando chega na igreja que escuta a palavra, o pastor diz assim, olha, o casal chega, o pastor diz assim, tem gente que está vivendo adultério. Aí o que acontece? Chega em casa, a mulher incomodada pelo Espírito Santo, o homem incomodado pelo Espírito Santo, e aí se não for crente, a mulher chega e diz, ó, meu filho, é o seguinte, eu fui na igreja, o Espírito Santo me incomodou, e diz, quem? Já é o Espírito Santo. O Espírito Santo, quem é? Que é o Espírito Santo. Falou comigo, e eu quero confrontar você que você está vivendo um pecado da luta. Aí, irmãos, daqui a uma semana ela vai chegar e diz, pastor, a casa caiu. Por quê? Meu marido disse, vai-se embora ficar com a outra. Estava tudo tão bem, pastor. Estava, irmão, estava. Quando eu não confrontei ele, estava tudo bem. Meu carro sempre com um tanque cheio. Eu pagava o IPVA do meu carro, levava para a oficina, levava meu menino para a escola naquele carro, um carro bom, com ar-condicionado alto, bem bonito meu carro. Quando eu desci, eu parecia uma mulher poderosa. Agora ele disse que vai gastar o quê? Um Celta.
Ou se eu ficar com raiva, me dá um classiques em 2 portas. É mesmo? Ô pastor, por que eu fui fazer isso? Jesus disse, quando você vem adorar, as coisas se revelam. Na igreja, irmãos, as coisas se revelam. Sabe qual é a primeira coisa que o desviado de coração faz? Ele começa a questionar o culto. Ele começa a não querer mais vir, por quê? Porque quando ele vem para o culto, a palavra de qualquer pessoa vai lá no coração dele confrontando ele, não é verdade? Ora, eu termino de pregar, as pessoas dizem assim, pastor, a palavra foi para mim hoje todinha. Eu digo, foi mesmo? Foi. Eu digo, pô, o meu acabou de me dizer isso. O outro irmão tinha acabado de me falar. A palavra nos confronta e Jesus disse, quando você for apresentar a sua oferta, você vai se lembrar de coisas. Os irmãos entendem isso, amém? É na igreja, diante da palavra da verdade, que nos lembramos que algo está errado. Quando termina o culto, que você escuta a palavra da salvação, você sai com o sentimento de que tem alguma coisa errada que precisa ser consertada. É uma verdade. Não deixe de participar da comunhão quando esse sentimento aparecer. Jesus disse, não deixe de voltar. Deixe inclusive a sua oferta aqui no altar para você voltar para oferecer ao Senhor. O que Jesus está dizendo é, não se afaste da igreja. Ora, irmãos, se aqui eu estou no meio dos santos, os irmãos que me amam, os irmãos a quem eu amo, que aqui não tem palavrão, não tem ninguém querendo cantar ninguém, não tem ninguém, aqui todo mundo aqui, a gente um vigiando a vida do outro, é na verdade. Então não está vigiando a vida do outro, irmãos, aqui. Amém? Amém? Tá, todo mundo aqui vigiando em amor, para o irmão falar uma coisa, irmão, faça isso não. Aí a pessoa diz assim, no mundo é melhor, você está ficando é tolo. No mundo ninguém quer teu bem não, colega. Você está se enganando, não, meus amigos do mundo são melhores, seus amigos do mundo são melhor coisa nenhuma, é só porque tu tem um trocado, ou porque tu doidinho, tu tem um corpo mais bonito do que as outras. Mas vai ficar tu uma cascavel para tu ver quem te quer? Talvez um irmão aqui que está desesperado que vai te querer, mas no do mundo não vai te querer mais não. Está ficando louca? Sei que o mundo só te quer, irmão, porque tu tem um trocado. Vai tu pedir ele um dinheiro emprestado para ele, vai dizer assim, não, rapaz, o celular dele vai falhar na hora, diz, alô, eu não estou te ouvindo, depois a gente se fala. Porque a igreja confronta a gente, irmãos, com as coisas que estão erradas. Mas escute-me, talvez a palavra mais importante que eu vou dizer nessa noite para você. O ônus da reconciliação na nova aliança não é de quem ofendeu, mas de quem foi ofendido. Se tu te lembrar, teu irmão tem alguma coisa contra ti. Não é que tu tem alguma coisa contra ele, não, porque se tu tem alguma coisa contra teu irmão, tu sabe que tu tem que ir lá. Mas pastor, a pessoa foi que fez um negócio contra mim. Exatamente, aí você vai lá e pedir perdão. Mas eu não posso pedir perdão porque ela foi que fez uma coisa errada contra mim. Não importa, o ônus da reconciliação é seu. Porque, irmãos, ficar amargurado por ter sido machucado, todo mundo fica. Ou não? Converse com qualquer pessoa que foi machucada. Não, eu fui machucado. Eu tenho amargura no meu coração. Qualquer um faz isso. Os ímpios fazem isso. E o crente? Não, eu vou lá pedir perdão. Irmão, você me machucou, você pisou em cima de mim com força. Mas eu vim lhe pedir perdão porque eu estava no lugar errado na hora que você passou para pisar. Não era para eu estar nem ali. Eu sei que você pisou porque eu estava no lugar errado. Então me perdoe por ter estado lá. Eu sei que aquele tabefe que você deu no ar. Eu fui que meti minha cara na hora que você passou para bater o tabefe. Me perdoe. Porque eu sei que você ficou com o sentimento de que seria uma coisa ruim contra mim. Me perdoe por eu ter colocado a minha cara na hora que você enfiou o tabefe. Como assim, pastor? Pois é, irmão. Então Jesus disse assim, se tu te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, tu vai lá e te reconcilia com ele.
Leva um prato de comida para quem te fez mal. Leva um bolo para quem te fez mal. Sem chumbinho. Leva um prato de comida, mas não cospe dentro para te fazer não. Meus irmãos, Jesus foi o maior ofendido na história. Ele foi desprezado. Ele foi racado. Os homens se iraram contra Jesus. Chamaram ele de louco. E mesmo assim, antes de subir para fazer a oferta ao Pai, ele voltou e disse: eu tenho que me reconciliar com Pedro. Irmãos, eu até aceitaria uma pessoa me sacanear uma vez, até duas, mas três. E num período tão curto de tempo, porque foi numa madrugada que Pedro negou a Jesus 3 vezes. E Jesus podia chegar lá para Pedro e dizer assim: Pedro, eu te conheço, tu não vai nesse pai, né? Foi isso que ele fez? Pedro, eu investi muito na tua vida. Eu não vou abrir mão de ti por causa das 3 negações. Eu só quero saber uma coisa: tu me ama? Porque a gente ofende mesmo que a gente ama. E Pedro disse: eu te amo. E Jesus me disse assim: se tu me ama, por que me ofendeu? Não. Ele disse: se tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus perguntou a última vez, disse: Pedro, tu me ama? Ele disse: tu sabe que eu te amo. E o fato de eu ter te negado não quer dizer que eu não te amo. Jesus se reconciliou, irmãos, ele procurou se reconciliar. Quem devia ter procurado era Pedro, mas quem procurou foi Jesus. Jesus entrou na sala onde estavam os apóstolos e tinha um deles que não tinha muita fé. Senhor, deixa eu tocar em ti. Jesus disse: pode tocar. E olhou para ele e disse: Tomé, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Jesus se reconciliou, irmãos, com 11 homens covardes. Que se fosse eu que tivesse saído da sepultura triunfante, sabe o que eu ia fazer? Eu ia procurar o homem de ferro, eu ia procurar os vingadores, eu ia lá querer me relacionar com aquele bocado de covarde daqueles apóstolos. Não. Ele foi se reconciliar com quem tinha machucado a ele. O ônus da reconciliação é sempre de quem é ferido, irmãos. Nós ferimos o próprio Deus e mesmo assim Ele procurou se reconciliar conosco. E você não pode se reconciliar com o seu irmão? Você entende quando Ele diz: perdoa como eu perdoo quem me fez mal? E essa reconciliação é tão forte que Ele disse, antes de oferecer a sua oferta ao Pai, Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu confesso a você que eu realmente não entendo. Como é que o Deus, que só quis o nosso bem, foi tão afrontado e sempre procurou a reconciliação? E você não consegue se reconciliar com sua mulher, com seu marido, com seu pai? Você não consegue se reconciliar com sua mãe, com seu filho, com seu parente, com seu irmão? Você não consegue? Irmãos, os assassinos não entrarão no reino dos céus. E quando a palavra de Deus fala disso, não está falando apenas do criminoso da rua que com a arma tira a vida de alguém, não. Está falando do irmão que mata o outro dentro do seu coração. Por isso, nessa noite eu queria orar para que você procurasse o caminho da reconciliação.
reconciliação com Deus. Se você é descrente, amigo, se você ainda não confessou a Jesus, procure um caminho da reconciliação com o Senhor Deus, porque vai chegar uma hora que vai ser fechada a porta da salvação. E ele disse: quem me chamou de louco vai ser condenado ao fogo eterno. Até lá não vai reconciliar. Na vida, irmãos, a gente só tem longevidade se a gente se reconciliar o tempo todo. Olha, eu brigo muito, já briguei muito na minha vida. Mas eu não tenho dificuldade. Confesso aos meus irmãos, não tenho dificuldade de chegar lá e me reconciliar. Porque eu aprendi desde cedo que o fato de eu brigar com esse menino, com aquela menina, aquela irmã, aquele irmão, faz parte da caminhada. Mas eu não posso levar aquilo a ponto de provocar no coração o assassinato do meu irmão. Não. Jesus disse: reconcilia-te com o teu adversário enquanto vai com ele no caminho, para que ele não te entregue e tu tem que pagar toda a conta. Eu queria orar com vocês. Vamos ficar de pé. Obrigado a você que nos assiste. Se você quiser compartilhar esse vídeo com seus amigos, suas redes sociais, eu agradeço a você. Muito obrigado.